E a palavra que o Senhor colocou em meu coração se encontra em 2 Pedro, as cartas de 2 Pedro, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Deus venha falar mais um pouco conosco aqui nessa palavra, né? A segunda vinda de Jesus, sobre a vinda de Jesus aqui na terra, né? Ele já veio, já passou tudo que ele tem que passar por amor a nós, por mim, por ti, né? Voltou para o seu trono, de onde ele foi arrancado, de onde ele foi tirado, e ele vai voltar para buscar aqueles que perseveraram até o fim no Senhor, esperando por ele, adorando a ele, glorificando a ele. Aquele que estiver vivendo uma vida em santidade, em obediência, como ele assim nos ensina a viver, né? Ele virá. Muitos dizem que não virá. Onde está esse Deus? Que dia virá? De hoje que eu ouço falar que Deus vem, nunca Jesus vai voltar e não volta, mas ele vai voltar. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir naquilo que ele promete. E estamos vendo Jesus às portas, né? Estamos vendo a vinda de Jesus cada dia mais perto, mais próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor está falando. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta em ambas, as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento. O homem de Deus está aqui, através da palavra de Deus, né? Na direção do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, nos exortando, né? Nos ensinando, né? Para que nós venhamos ter o entendimento, a pureza do vosso entendimento, que nosso entendimento venha estar puro, venha estar limpo, para que nós possamos entender o Senhor falar conosco, o que Deus está falando, o que Deus está querendo passar para as nossas vidas. Para que vos lembrei das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, ele está revelando a palavra, ele foi um homem de Deus que viveu ali, né, com Cristo, né, aprendeu, fez tudo daquilo que ele aprendeu e exortou a igreja do Senhor a estar firme, a estar pronta, a estar preparado, né, a cada dia buscar o Senhor, a cada dia nos santificar o Senhor, buscando esse Deus, permanecer com fé, confiante em Deus, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provas, mesmo diante das dificuldades, dos dias maus que muitos estão vivendo, né? O verdadeiro cristão, servo de Deus, ele está passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, sim, ele está passando, todos passam. A gente tem uma luta, a gente está ali naquela luta achando que é grande a nossa luta, quando a gente vai ver a do irmão é maior do que a nossa, a gente vê que a nossa é pequena, diante do irmão que está passando pior do que nós, né? Pior do que a minha. Às vezes eu estou com uma luta numa enfermidade, tem outras pessoas numa luta pior, em situações de decadência mesmo, passando necessidade, passando por aperto, vivendo de aluguel, não tem dinheiro para pagar. E graças a Deus eu tenho uma casa. Eu quero dizer assim, eu tenho uma casa. Se eu tenho uma casa, eu não tenho preocupação com pagar meu aluguel, né? Mas já tem outro numa luta pior, que tem a preocupação de pagar o aluguel, qualquer hora pode ser despejado por não ter para pagar, está passando por dificuldade, que muitos estão nesses tempos tão difíceis. Mas Jesus diz: tenha fé, tenha bom ânimo, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com o deste da minha justiça, né? Não desfaleça, confia tão somente e espera, né? A luta foi grande para chegar até aqui nesse momento, há 3 dias atrás, que o diabo vem investindo pesado mesmo. Passei por um momento muito difícil hoje o dia todo, mas o Senhor chegou ali no momento, né, que eu estava ali numa live, orando ali, e eu senti a mão de Deus tirar todo aquele peso da minha mente, toda aquela situação que eu estava vivendo ainda hoje, já na beira da noite mesmo ali, mas eu estou aqui para a glória de Deus, e o Senhor está falando conosco através dessa palavra, né? No 3 ele diz: sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, porque estamos escandalizados com o que está acontecendo, com o que estamos vendo acontecer na terra, na vida das pessoas. Se o Senhor disse que viria escândalo, mas ele diz: daquele por quem vier o escândalo, mas vai vir escândalo, né? Mas cabe a cada um de nós
Olhar para Jesus, porque muitos estão vivendo, olhando para si próprio, fazendo para si próprio, com as suas próprias vontades, a sua própria concupiscência, seus desejos, olhando para o seu ego, fazendo para si, não está olhando para Jesus. Muitos ainda estão focados com as coisas aqui da terra, onde Deus diz que a gente deve estar ligado com as coisas do céu, buscar as primeiras coisas do reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor nos dará aquilo que nós necessitamos, porque Ele sabe da necessidade de cada um de nós, do que estamos precisando. Mas Ele quer que nós peçamos, Ele quer que nós se achegue a Ele, se apresente a Ele, entregue no altar dele, diante dele. Ó, Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, chega aqui, me ajude, me sustente. Pai, abre essa porta de emprego aqui para a minha vida. Eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando chegar para Deus e falar. Ele quer que nós chegue a Ele e fale. Louvado seja o nome do Senhor. É como ele diz em Jeremias 33, 3, clame a mim e responder-te-eis coisas grandes permanentes, filho que não sabe. Se nós estamos passando por luta, temos que clamar a Ele, que Ele diz que vai nos responder. Ele diz em Isaías 51, 50, Isaías 59, que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está aqui falando dessa palavra, em 2 Pedro, que ele virá, mas o povo está tão agoniado com as coisas, tão preocupado com as coisas físicas, com bens materiais, com ficar aqui na terra, que está esquecendo do céu, está esquecendo das coisas de Deus, está sobrecarregados com muitas coisas, com muitos afazeres aqui na terra, né? Onde Deus diz que não se preocupei pelo dia de amanhã, que Deus cuida de nós, basta cada dia o nosso mal. Basta cada dia ser o mal, aquilo que nós plantamos hoje, colheremos amanhã. Então vamos plantar, né, a nossa fé em Deus, confiança, coisas boas, para que venha coisas boas para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor está falando no 4, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Isso é o que os homens diziam, né? Quando falavam os profetas sobre a respeito dessa passagem de Jesus, da vinda do Senhor, é o que eles diziam, nossos pais já dormem, é o que a gente ouve hoje muitos falar, do tempo eu era menina, eu via a mãe falar, a avó falar que Jesus está voltando, e até agora eu já estou com 40, 50 anos, não vi ainda essa, mas ele virá, ele prometeu que ele viria, e ele vai vir, e estamos vivendo, né, tudo isso na terra, princípios de dores, o começo de todo fim aqui na terra já estamos vendo, todo sofrimento, a natureza gemendo, a terra gemendo, né? Lugares que não chovia, lagado, lugares que era seco, tá lagado de água, cidade sendo invadida por vento, por terremoto, o amor se esfriou, como tudo que ele falou, né? Ele falou, o amor se esfriaria, família, desunião na família, casando hoje, descasando amanhã, curtição, é, farras e mais farra, e o homem não está pensando nas coisas do alto, não está pensando nas coisas de Deus, não está buscando as coisas do Senhor, quando Ele nos manda buscar primeiramente as coisas dos céus, né? Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de, de então, coberto com as águas do dilúvio. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus falava ali com o Noé no dilúvio, né? Noé não era carpinteiro, mas ele mandou preparar uma arca, ele deu toda a instrução para Noé preparar a arca, chamar o povo para entrar na arca, falar de Jesus para aquele povo. Ele foi falar que estava vindo um grande dilúvio, mas o povo não deu ouvido. E Jesus, antes dele ir, ele disse: por que se preocupais com o fim, como será? Quando um dos discípulos perguntou: Senhor, como será o dia da sua vinda? E ele ali disse: como o dia de Noé, né? Muitos casando, dando-se casamento, festas e mais festa, mas os tempos, né? Estamos vendo cada dia mais o tempo difícil, como ele disse que iria ser, o sol aquecido cada vez mais, o tempo passando rapidamente,
né? Estava ontem no começo do ano, já estamos caminhando para o fim do ano, já é o final do ano, né? Falta menos de 3 meses para fim do ano, e a gente está vendo o tempo voando, as coisas acontecendo, o povo, os profetas daquela época, eles morreram crendo nessa palavra, mesmo sem ver, mas morreram crendo que iria acontecer, como Jesus deixou escrito. Hoje, muitos de nós, dos cristãos mesmo, dentro da igreja, tá vendo tudo acontecer, tá vendo com os olhos, parece que estão andando cego. Eles estão andando na luz do dia, como estão andando em trevas, com as escamas nos olhos, precisa Deus tirar as escamas para ver que tudo que está acontecendo está escrito, né? Como ele diz, passará as céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Em Mateus 24:35, o Senhor nos fala, que está ali também falando sobre a vinda do Senhor, sobre como tudo iria acontecer, o princípio de dores, louvado seja o nome do Senhor, mas ele diz que nós devemos estar prontos para receber o Senhor a qualquer momento. As pessoas, o ser humano, ele corre para tudo na vida, se prepara para tudo, menos para morrer, para encontrar com Cristo, menos para as coisas de Deus, menos para se encher da graça de Deus. Nem todos estão mais focados com a palavra, crendo. A luta é tão grande que eles perderam essa fé, eles esfriaram essa fé, perderam esse diálogo com Deus, perderam esse momento, perderam essa crença que o Senhor virá, né? As lutas têm sido tão grandes que eles ali estão focados nas lutas, nas situações da carne, nos desejos da carne, nos prazeres, nas conquistas daqui da terra, nas conquistas da própria luta de cada um ali, de querer aquilo, de buscar aquilo, mas não focam em buscar as coisas do reino dos céus, que lá o Senhor tem coroa nos esperando, e essa taça não come, a ferrugem não consome. Louvado seja o nome do Senhor, grande será esse dia, e todo aquele que poder passar por esses portões celestiais, encontrar com o noivo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, ele diz aqui no 7, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está tudo guardado para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dando um tempo para que muitos se arrependam, porque Deus não fez o inferno para o homem ir para lá, para que eles não pereçam, para que eles não sofram, para que eles não venham perder a sua alma, a sua salvação. Mas Deus está dando tempo para que se arrependa, para que o homem se quebrante diante do Senhor, para que o homem se achegue a Deus, reconheça que não há outro Deus além desse Deus, não há outro caminho. O caminho é Jesus, tem dois caminhos, mas um é que leva ao céu, o outro é o inferno eterno. E nós venhamos procurar o caminho certo, que conduz a Cristo, que nos leva ao céu, uma vida com Cristo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No versículo 8 aqui está dizendo, tanto faz um dia para o Senhor fazer na minha na sua vida como um ano. Esperar uma promessa daqui a um ano para o Senhor é um dia. É um dia, é um ano, tanto faz. O querer é dele, o tempo é dele, o momento é dele. Mas ele faz. Né? A gente pode achar que está tardando, que está demorando a vinda do Senhor, mas não está, porque ele diz que ele não tardará. Ele chegará no tempo certo, o tempo é dele. Nem ele mesmo sabe o dia que virá, né? Só Deus sabe quando virá. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje mesmo eu estava pregando uma palavra onde se encontra ali falando do ladrão. O ladrão, ele não vai avisar a casa que ele vai roubar. Ele não avisa. Vou roubar a tua casa hoje, não. Ele estuda, ele analisa quando o dono da casa sai, que hora fica fora, que hora vai voltar. Para ir roubar, ele não vai roubar a casa da pessoa com o dono dentro, não. Porque se o próprio dono da casa, quando ele está dormindo, se ele soubesse que hora vinha o ladrão para roubar, ele não dormiria, ele vigiaria a sua casa para não ser roubada. Mas o Senhor diz ali que ele virá sim, comparado ao ladrão, quando vem roubar uma casa. Não é que o Senhor Jesus é um ladrão, ele se compara, faz a comparação, que assim será a vinda dele, como um ladrão, onde ninguém espera vir ser roubado, onde ninguém espera ter sua casa roubada. Então o Senhor Jesus virá assim no momento que ninguém mais está esperando. Aí ele pergunta, será que acharei fé na terra? Será que o Senhor vai achar eu e você ainda buscando esse Deus? Eu e você confiando, esperando esse Deus, com a fé avivada no Senhor, pronto para encontro com o noivo? Louvado seja o nome do Senhor.
como ele fala também lá em Mateus 25 a respeito das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, 5 estava pronta, preparada, entrou para as portas do noivo, entrou para dentro com o noivo, mas 5 não estava. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquelas 5 imprudentes chegaram ali, Senhor, abre-nos a porta, ele, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Grande e terrível será esse dia para aquele que ficar por causa de um desejo da concupiscência, por causa de uma falta do perdão, por causa de uma falta de liberar perdão para si mesmo. Às vezes perdoa o que o próximo não fez, mas não se perdoa, por causa de não querer amar, de não querer seguir esse propósito, esse caminho com o Senhor. Então ele diz que o dia para com o Senhor é como 1000 anos como o dia tanto faz para o Senhor. O tempo é dele, o relógio é dele, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Olha aí o Senhor falando. Mas é longanismo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer nem que nenhum de nós que já está na presença se perca, se desvie dos caminhos do Senhor, volte para onde o Senhor nos tirou. Não, ele quer que vida se arrependa. Se acha que está tardando, está demorando, é para que vida se achegue ao Senhor. É para que vidas venham se arrepender dos seus maus pensamentos, dos seus maus caminhos e se achegue ao Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse que não tardará. Ele não vai tardar. A gente pode estar achando que está demorando, está achando tarde, mas não é. É para que alguns se arrependam, para alguns se achegar ao Deus, para que muitos venham a ter esse direito que nós devemos encontrar o caminho, encontrar Jesus, viver com Cristo, para Cristo, né? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, olha aí, no qual os céus passarão como grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso aqui vai findar, vai se tornar cinza, né? Vai ser destruído. Então, tudo na terra que vai passar, vai acabar, mas o céu nos espera. Lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto. Lá vai ser só glória a Deus, aleluia, só alegria. Lá vamos ter uma vida com Cristo. Lá vamos receber a nossa coroa, cheia de pedrinhas de brilhante, de cada vida que nós ganhamos para Jesus, a cada alma aqui na terra, de cada obediência, de cada perseverança. Que Deus quer que nós persevere cada dia. Perseverar o Senhor, orar sem cessar, a cada dia perseverando ali, ó, buscando esse Deus, mesmo com pouca força, mesmo desanimado, mesmo passando por lutas, mesmo fraquinho ali, continua, porque o Senhor está vendo a nossa pouca força, e é dele que vem a nossa força, dele vem o nosso socorro. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque temer a luta, porque temer a dificuldade, é o problema que chegou, a enfermidade que chegou. Se ele diz em Isaías 53, que ele já levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós não devemos aceitar a enfermidade. Vem porque nós somos carne, somos pecados falhos, mas não temos que aceitar. Muitos dizem: minha diabetes está assim, minha pressão está alta. Não temos nada, não é sua. A diabetes não é sua, esse mal que sobreveio na sua vida não é nosso. É algo que o inimigo investe para que nós aceite, para que nós queira para nós, mas não é para nós receber, aceitar, é para nós repreender, é para nós orar e o mal bater em retirada. Senhor, veio sobre minha vida essa enfermidade, mas eu não aceito. Senhor, eu vou passar por essa cirurgia, mas é o Senhor que vai passar comigo, não seja a mão dos médicos, mas a do Senhor, porque Deus, ele é Deus que ainda opera milagre. Se ele quiser que você passe pela cirurgia, vamos pelas mãos do médico, vamos passar. Se ele não quiser, ele mesmo faz a cirurgia em nossas vidas, na vida daquele que está precisando passar pela cirurgia, pelas mãos do médico. O Senhor faz, ele opera, ele é o médico dos médicos, louvado seja o nome do Senhor. O 12, ele diz aqui no versículo 12: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas,
e pessoas vos convencem em santo trato e piedade. Ele diz o que lá em Apocalipse? Seja santos porque eu sou santo. Quem é santo se santifique mais, quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. Cada um faça o que convém, o que acha que é certo, porque é bom fazer o que Deus nos manda, obedecer a Deus, estar ligado com Deus, né? Como diz Mateus 18, tudo que está ligado na terra esteja ligado no céu, mas aquele que está desligado na terra está desligado do céu. Então, quando nós oramos em concordância com o Senhor, a nossa oração tem que estar em concordância com a de Deus, com a vontade de Deus. Primeiramente é a vontade de Deus. Às vezes nós queremos algo, mas Deus não nos dá porque Ele sabe que ali naquela porta tem algo de ruim para nos acontecer. Ele está querendo nos dar um livramento, por isso que Ele não abriu aquela porta, por isso que Ele não deixou entrar pelaquele caminho, naquele emprego, naquela situação, por isso que Ele não deixou fazer aquela viagem, porque Ele sabe o que está por trás, por isso que Ele deixou. Né? Muitas das vezes a gente passa pela luta ali achando que está sozinho, mas ele diz: eu estou contigo, você não está só. Todos podem ter te virado as costas. Aqueles que disse que se achegava, que era amigo, que estava junto, se afastou no momento que você passou uma dificuldade. Mas é permissão de Deus, foi Deus permitindo, foi Deus te mostrando que não era verdadeiro amigo, foi Deus te mostrando que você e eu somos dependentes dele, para nós não vir depender da pessoa, do homem, mas sim de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está caminhando para o fim. Estamos vendo tudo já acontecendo. Jesus está às portas, Jesus está voltando, estamos vendo tudo acontecendo ligeiramente, não está tardando, estamos vendo cada dia mais depressa a vinda do Senhor mais próximo. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Louvado seja Deus. Deus, ele é um justo juiz. Ele é Deus justo e fiel. Ele se fez justiça por mim e por você naquela cruz. Morreu para que eu e você tivesse o direito de escolher o caminho, e o caminho é Jesus. Para que você tivesse vida e vida com Cristo, viesse ter salvação, e salvação só em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejas achado imaculados, irrepreensíveis e em paz. Tende paz contigo e com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que nós viva em paz, tenha paz no nosso lar, onde nós andar. Muitas afrontas vai se levantar, muitas pessoas vão se levantar para nos perseguir, vai, mas nós, como somos conhecedores dessa palavra, devemos orar por essas pessoas, devemos apresentar elas diante do Senhor, devemos agradecer a Deus por isso, porque muitas das vezes Deus deixou o ímpio mesmo para se levantar, né? Porque muitas das vezes tem pessoas que só buscam quando o momento difícil chega. Nós temos que estar buscando todo o tempo, orando todo momento, agradecendo a Deus a todo tempo por tudo, a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente que só busca quando está com a luta ali perto. Aí Deus permite mesmo levantar mais pessoas, levantar gente para perseguir. E não há um crente que não venha a ser perseguido, não venha passar por luta, não venha a ser caluniado. Aquele que é servo de Deus em espírito e verdade, ele vai ter pessoas que vai querer ser inimigo do nada, ficar de mal, ficar sem falar, odiar, detestar, falar mal de mim, de você, vai ter, porque muitas vezes eu digo: Senhor, quando está tudo calmo, que eu não vejo vento nenhum soprar, passa uma semana, duas, não tem uma fofoca, não tem nada, eu digo: Senhor, o que está acontecendo? Onde é que eu estou precisando buscar mais um pouquinho? Porque toda vez é assim, se não se levantar, não estou agradando o Senhor. Eu fico, não estou te agradando, Senhor, porque está silêncio demais. Porque a perseguição é certa. Não tem dias bons. Não vai dizer assim, via Jesus é tudo maravilha. Não é. Vamos passar por luta, vamos passar pelo deserto, vamos, mas sabemos que vamos passar, não vamos ficar lá. Deus está passando conosco, Deus vai na nossa frente para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele espera que nós viva em paz, nós tenha paz.
tenha paz contigo, tenha paz com teu próximo, tenha paz com teu irmão. Tem pessoas que passam nem dá a paz. Aí, meu Deus, eu dou a paz para fulano, ela nem me responde, vira a cara, aí quando passa, muda de esquina para não falar comigo, para não dar paz quem tem paz. Você dá porque você tem, a pessoa não dá porque não tem paz. Vai fazer o quê? Não quer? A paz volta para mim e para você. Louvado seja Deus. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que ele foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nela dessas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para sua própria perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não tem entendimento, peça ao Senhor entendimento, peça ao Senhor sabedoria, que Ele tem para nos dar entendimento, sabedoria, conhecimento dessa palavra. É o Senhor que nos dá, eu e você não temos nada. Se Deus não for comigo, com você, não temos nada, não falamos nada, não sai nada de nós. Então, é a presença de Deus, é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus, é o buscar ao Senhor, pedir a Ele, dar lugar para cada dia, nós estar ali buscando e ser merecedor dele, nos ouvir, nos atender. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, essa palavra que Deus colocou em meu coração.